Olá, esse, esse quinto módulo, né? A aula tá um pouco diferente, é, novo formato, né? Para atender a especificidade. E nesse módulo nós temos como temática gestão escolar, diversidade e direitos humanos, compreendendo a comunidade surda. E aí o que eu vou trazer aqui, na verdade, é um resumo do material, do conteúdo que vocês têm disponível no ambiente virtual. E até pelo suporte, né, do arquivo, eu vou tentar aqui ser bem mais resumida, né, se comparado à aula síncrona pelo Google Meet. Então, bora lá. Então, de início, né, a gente precisa compreender, então, o que entende-se por direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de direitos e liberdades fundamentais garantidos a todas as pessoas, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Ou seja, né, aquilo que a Constituição Federal vem trazer. Então, direitos humanos assegura, né, conjunto de direitos e liberdades fundamentais, né, como saúde, educação e vários outros, a todas as pessoas. Então, independente da qualquer tipo de diversidade, de especificidade, né? E aí, os direitos humanos asseguram uma série de conjunto, né, de direitos, como eu falei, então, educação, saúde, esporte e lazer, então, moradia, né, moradia digna e diversas outras. Mas aqui esse modo, nessa aula, nós temos um recorte mais específico, então nós vamos falar de forma mais específica da educação. Então, essa educação que é direito de todos, né? Então, ao longo das aulas a gente vem falando muito sobre educação inclusiva, né? Sobre as políticas de educação inclusiva, sobre a educação de surdos. E essa educação que é direito de todos é justamente isso, né? É uma educação que deve ser garantida, acessada por todos. Então, independente de raça, cor, gênero, de especificidade, tipo de deficiência, enfim, né? A educação que é direito de todos. E aí isso engloba, né? O respeito à diversidade, a diversidade presente no âmbito escolar, no âmbito educacional. Isso inclui também, né? E a gente traz a perspectiva da educação inclusiva, até superando a visão que se tinha de educação especial, né? Então, do aluno que era deixado à margem, o que era tratado com alguém excepcional, né? Não. E essa educação inclusiva vem trazer essa perspectiva de uma educação que precisa ir de encontro aos seus sujeitos, né? Vocês vão ver que ao longo da aula aqui vai ter uma pausa. Essa educação inclusiva que traz justamente esse olhar, né, para uma educação que precisa ir de encontro a todos os seus sujeitos, né? Então, todas as especificidades. Então, a educação inclusiva é também no sentido de não apenas para o aluno com deficiência, mas de pensar que a educação é um espaço de todos e que, portanto, toda a estrutura didática, pedagógica, curricular, metodológica, estrutural, né? Os profissionais, corpo docente, os outros alunos, então o todo, né? Tudo precisa garantir acesso e aprendizagem, né, efetiva e permanência no âmbito escolar. E aí vem bater, né? Combater toda espécie de preconceito e discriminação presente nesse espaço. Então aí a gente para e reflete, né, o que é preconceito, né? É um conceito pré-concebido, né? Então o preconceito é uma visão pré-concebida, né? Então tem a ver com a maneira como enxerga-se
principalmente aqui, né, nesse contexto, o aluno com deficiência, o aluno surdo, é um olhar muito distorcido mesmo. E aí isso acarreta na discriminação, né? Essa discriminação de deixar o aluno à margem, de deixar o aluno excluso mesmo, né? Excluso do convívio da sala de aula, discriminação de não querer estar perto, de não querer conviver, de não querer fazer atividades juntos, né? Fazer trabalho em grupos juntos. Então, isolar aquele aluno. Então, preconceito e discriminação podem parecer serem sinônimos, não são, né? Mas estão muito arraigados, muito ligados um ao outro, né? Então, o preconceito, de fato, é esse olhar distorcido, né? Ter uma ideia sobre aquela pessoa que, de fato, não é. E isso acarreta na discriminação, né? Na exclusão, deixar à margem, do isolamento. E aí nós temos, então, e é impossível não lembrar de Paulo Freire, né? Uma educação que deve ser libertadora, né? E a gente, aqui eu trago como exemplo a própria pedagogia do oprimido, né? De Paulo Freire. Do opressor e do oprimido. E às vezes pode parecer que é uma obra, que é um conceito ainda muito distante, na verdade, muito antigo, né? Ultrapassado, mas na verdade não. Se a gente for pegar, né, como a gente sempre conversa nas aulas, algumas realidades de alunos com deficiência, de alunos surdos na escola, a gente vê que na verdade não. Em algumas situações ainda existem sim um sistema opressor e sujeitos oprimidos. Então aí a gente tem uma perspectiva de uma educação que para ser direito de todos precisa ser uma educação libertadora, né? Uma educação de fato para todos. E aí, diante dessas reflexões, né, mesmo breves, mas diante dessas reflexões, dessa educação que é direito, né, que é direito de todos os sujeitos, então independente da especificidade, diante desse olhar, né, que vem para romper com o preconceito, com a discriminação, a gente vai refletir de uma forma mais específica preconceito e discriminação de pessoas surdas, que é o foco do nosso curso. E aí aqui também me recordo muito de uma obra, de um livro, né? Não sei se é conhecido, de alguns, do Saviani, Escola, né? E Democracia. E eu me lembro muito desse texto porque ele vem dizer que a escola, a educação, ela pode romper alguns paradigmas ou ela pode perpetuar. Então, a escola ela tem esse papel muito importante porque a escola ela pode romper com preconceitos, e é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, ou, né, com atitudes, com metodologias, com estrutura, ela pode perpetuar, né, o preconceito e discriminação. E aí, como acontece no caso dos alunos surdos? Os alunos surdos, muitas vezes, enfrentam preconceitos e discriminações que podem ser devastadores. Professores que duvidam de sua capacidade, colegas que não querem realizar atividades com eles, pais que não acreditam no potencial de seus filhos, são exemplos de como o preconceito e a discriminação podem se manifestar, né? Então, muitas vezes a gente vem falando isso ao longo de todo o curso, muitas vezes os alunos surdos eles são de fato deixados à margem. Então, muitas vezes eles interagem ali somente com onde tem intérprete, né? Às vezes com o intérprete de Libras, às vezes numa atividade escolar, num trabalho, apenas segurando o cartaz. Então, ali a gente, na verdade, como se estivesse reafirmando que o surdo não tem capacidade de apresentar um trabalho escolar, de fazer parte da construção, de ser sujeito ativo da aprendizagem. Por isso que eu disse que eu lembro muito da obra de Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido e do opressor. Então, muitas vezes, a postura até dos próprios professores em relação ao aluno surdo é essa, né? É de descrença na real capacidade
Inclusive, às vezes até mesmo os pais duvidam, né? Duvidam que o aluno surdo pode estudar, pode entrar na universidade, no ensino superior, pode ter uma profissão. E esse preconceito, essa discriminação, às vezes vai sendo alimentado, né? Pelos colegas, às vezes até mesmo, e aí, né, como é um curso para gestores, às vezes até mesmo por parte da direção, da gestão, da coordenação pedagógica, que vai vendo o aluno ali, né? E aí as marcas desse processo, né, dessas atitudes de preconceito e discriminação podem ser várias, né? Como, por exemplo, o aluno não querer estar, né? Já ouvi relatos de alunos surdos que têm crise de ansiedade aí para a escola, ou que não querem estar no âmbito escolar. E aí a gente viu nos estudos de caso, mesmo que fictício, né? A gente viu o caso do aluno que gostava de estar no AE, mas que não gostava de estar no ensino regular, que preferia ir para a biblioteca, né? Do que estar em sala. E por que isso acontece, né? Justamente porque muitas das vezes esse espaço que deveria ser, né? Acolhedor, que deveria ser um espaço de todos, não é. Então, às vezes as minorias elas vão de fato vivendo esse processo, né, de oprimido, opressor, e as consequências podem ser devastadoras para o aluno, né, como por exemplo, não querer de maneira nenhuma estar na escola, como aquele caso, ou também ser tirado da escola, né, pela família, como a gente viu naquele caso de Carlos, né, do vídeo que eu passei para vocês há algumas aulas atrás, que a família disse, você não aprende, não desenvolve, não acontece nada, sai da escola, vai trabalhar, né? Então podem ser devastadoras. E aí nós temos então algumas estratégias de enfrentamento. Então são estratégias, são posicionamentos que a escola não só pode, como deve adotar diante de todo e qualquer preconceito e discriminação contra a pessoa surda na escola, né? Então, discutir, né? Mostrar aos alunos o que é preconceito, o que às vezes pode parecer humor, piada, mas que na verdade não é, né? Na verdade é um preconceito mascarado. Então, mostrar aos alunos o que é preconceito, fazer-os conhecer os males, as consequências, né? Diálogo. Então, promover rodas de conversa, nos quais os alunos se apresentem e conheçam uns aos outros, né? Conheçam, saiba que por trás daquele aluno que muitas vezes é chamado, né, taxado de mudinho, que é um termo extremamente segregativo, né, pejorativo, mas infelizmente ainda muito adotado, principalmente no âmbito escolar, rodas de conversa para mostrar que aquele aluno ele não é, né, ele não é apenas uma caixinha, ele a surdez não o define, a surdez não é limitação, né? A surdez não é doença. Então, momentos como o Setembro Azul, por exemplo, que é o mês, né, de luta da comunidade surda, são espaços, mas ao ano todo, né? São espaços muito propícios para discutir, para dialogar, para refletir, para quebrar tabus, né? Às vezes as pessoas têm medo de chegar perto do surdo, medo de conversar com o surdo. Então, isso precisa ser quebrado, a começar na escola, na educação. Conciliação, né? Prepara os alunos para que eles possam atuar como mediadores de pequenos conflitos e multiplicadores de ações positivas. Então, em meio a esse processo de dialogar, de debater, precisa se preparar os alunos para que eles não apenas compreendam, né? Não apenas reflitam, mas que eles também se posicionem, sejam multiplicadores na escola e fora dela, na sociedade, multiplicadores da quebra contra todo e qualquer preconceito e discriminação, né, contra a pessoa surda.
E aí, também como estratégia de enfrentamento, né, nós temos o acolhimento, né, o acolher a pessoa surda. Então, o estar junto, né? Quando a gente fala de acesso e permanência, é no sentido justamente de que a inclusão não acontece somente por meio da matrícula e que a permanência não acontece somente por meio da presença de um profissional de Libras, né? É preciso estar junto ao sujeito para entender como que ele se sente naquele espaço, o que a escola representa para ele e o que pode se fazer, né? Que diante da realidade, como que a escola pode se posicionar, né? No sentido de acolher esse aluno e também promover a igualdade. E alguns possíveis caminhos, né, são as adaptações curriculares, que a gente já falou muito também ao longo do curso. Então, adequar o currículo, os conteúdos, as estratégias, metodologias de ensino, né, as práticas pedagógicas adotadas, implementação de políticas públicas que, de fato, né, políticas educacionais que, de fato, promovam essa educação inclusiva, esse espaço de diálogo, por exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, mas, por exemplo, trazer a cultura surda, a história do povo surdo para dentro da escola, né? Às vezes é como se fossem dois grandes mundos, né? O surdo que está na escola e o surdo que participa de uma associação, o surdo que é engajado na comunidade surda. Então, quando a gente fala de implementação de políticas, é também trazer, né? Dentro dessas adequações curriculares, trazer também a história do povo surdo, a cultura do surdo para dentro da escola, para ele ver que sim, ele é diferente da maioria ali dos ouvintes, mas que ele tem também, tem uma história, tem um povo, tem uma representatividade. E aí isso deságua na implementação de práticas, né? De práticas inclusivas, de práticas pedagógicas de fato inclusivas, que não ficam apenas a cargo de uma tradução do intérprete, mas que as práticas, as estratégias, as avaliações, todas elas contemplem essa especificidade, né? E além disso, é preciso informar a todos os estudantes o motivo de haver essas adaptações, assim, eles também poderão ser agentes desse processo, né? Então, fazer com que os outros estudantes entendam por que o que a professora de história usa tanto material visual. Olha, porque, sei lá, tem Carlos aqui que é surdo e ele vai entender melhor se a aula for mais visual. Então, deixar que os alunos entendam também esse caminho, que os alunos também façam parte desse processo, né? E aí nós temos, então, aspectos culturais e identidades da comunidade surda, né? Como a língua e a cultura surda, quando a gente fala, né? Eu já falei um pouquinho na aula passada, quando eu trouxe algumas histórias, né? Como mostrei a Cinderela surda, o patinho surdo. Esses aspectos culturais presentes na identidade da comunidade surda também são essenciais, né? Quando a gente fala de educação bilíngue, por exemplo, de escola bilíngue, não é só no sentido de ter as aulas ministradas em Libras, mas é ter também a cultura desse aluno dentro da escola, é ter também contato com a cultura desse aluno, né? Então, cultura surda. A partir de agora, né, nós vamos explorar então e compreender e promover a educação inclusiva e valorização da comunidade surda. Então, nós vamos primeiro discutir princípios fundamentais dessa inclusão, né? De maneira a garantir que todos os alunos com ou sem deficiência tenham acesso igualitário à educação. E aí nós vamos, então, refletir sobre alguns aspectos históricos e culturais da comunidade surda. Cultura surda, conceitos e características, né? A cultura surda é rica e única, sendo formada por valores, tradições e práticas compartilhadas pela comunidade surda. Para além da surdez, como condição física, essa cultura engloba uma identidade visual, com a língua de sinais como um dos principais pilares.
Ser surdo não é apenas uma questão de deficiência auditiva, mas envolve uma maneira de ver o mundo e se comunicar. Ou seja, né, ser surdo, né, ser pessoa surda, não é apenas não ouvir, né, mas na verdade tem uma experiência cultural diferente, né? Uma experiência visual, uma maneira diferente de se relacionar com o mundo e se comunicar. E aí a gente traz aqui alguns artefatos da cultura surda, tem outros, mas trazemos aqui alguns que são importantes, né? Para esse elo escola, aluno, educação humana, educação de todos, aluno surdo. O uso da língua de sinais, que a gente já falou muito sobre, ao longo das aulas, participar da associação de surdos. Então, fazer parte da comunidade surda não é apenas dominar a língua, né? Mas é também participar culturalmente daquilo que envolve, né, a cultura desse aluno, como, por exemplo, as associações, né, os momentos com outros surdos, onde tem-se trocas culturais. Por exemplo, né, nas associações de surdos tem-se momentos de contação de história, piadas, a própria conversação mesmo com outros surdos, e aí entende-se muito da cultura surda convivendo com outros surdos, encontro de surdos. Então, quando a gente diz assim de aprender Libras, porque é muito para além de adquirir vocabulário, né? É muito para além de conhecer sinais, saber como se diz cada coisa, cada sinal em Libras, né? É justamente essa experiência visual, esse contato com a cultura surda que só consegue se ter estando ligado à comunidade surda, né? Por meio de associações, dos encontros de surdos, também tendo contato, né, com a literatura surda, como eu apresentei para vocês na aula passada, alguns exemplos de literatura surda, né? Que é justamente a literatura que traz aspectos culturais, né? Como, por exemplo, o patinho surdo, né? Que ao invés de patinho feio, era o patinho surdo, que tinha toda essa experiência, né? Da língua de sinais, da exclusão, do preconceito, dentre tantas outras obras, né? Como a poesia surda. Quem não conhece ainda, eu sugiro, né? Que dê uma pesquisada. Poesia surda, piada surda, contação de histórias, narrativas, né? Porque tem uma maneira singular, diferente de ser contada, tem elementos visuais que são diferentes. A arte surda, né? Então temos muitos artistas surdos, e aí arte, de uma forma geral, né? Arte como cinema, arte como teatro, arte como pintura, e diversas manifestações artísticas. E esportes surdos. Os surdos, eles têm campeonatos, inclusive, campeonatos esportivos, entre as associações de surdos, como eu vou mostrar algumas fotos daqui a pouco. Então, tudo isso são experiências, artefatos, de fato, da cultura surda, que devem estar, né, também envoltos no processo educacional. E aí lá no material que está no ambiente virtual vocês vão ver com mais detalhes, né? Mas aí nós temos também o conceito de surdidade, né? O que é surdidade? É um modo de vida surdo, né? A manifestação de sua identidade e como ela influencia seu contato com os semelhantes e o mundo. Então, o ser surdo, né? A surdidade é o modo de vida que é do surdo, né? É a manifestação da sua identidade. Por muito tempo, foi-se imposto ao surdo que se comportasse como ouvinte, que fingisse ser como ouvinte, que se relacionasse com o mundo como ouvinte. E quando o surdo assume, né, a sua identidade, é o seu ser surdo, né, que é diferente, que não é semelhante. E aí a gente, enquanto educação, enquanto escola, precisa compreender, né, e respeitar o ser surdo. E aí nós temos, então, diante de tudo isso que eu vinha falando, uma perspectiva de educação de língua. E para essa educação de língua acontecer, ela precisa considerar, né, a identidade, a cultura surda, para que de fato seja educação inclusiva. E aí essas fotos eu trouxe 3 associações de surdos diferentes aqui do Rio Grande do Norte, né?
a ASMO, que é de Mossoró. E aí essa foto foi tirada num campeonato, como eu falei, a questão dos esportes, né? Num campeonato esportivo, que faz parte dos artefatos da cultura surda. Essa segunda foi da Associação de Surdos de Caraúbas, né? Carlos estava aí no desfile cívico do 7 de setembro, com o estandarte, né? Representando a associação, então, para mostrar que esse elo, né? Com a comunidade e a escola, né? E a sociedade. E nessa terceira é a Associação de Estudos de Caicó, que era a foto de uma convivência, né? Da convivência fraterna e uma confraternização entre eles, uma confraternização do Setembro Azul, que faz alusão à luta da comunidade surda. Então, essas fotos são para retratar que o quanto na escola a gente ainda sabe muito pouco sobre o ser surdo, né? Para além de ter a tradução de Libras na sala, de ter um intérprete no AE, na sala regular, que a gente ainda interage muito pouco, né, com essa cultura. Então, com essa história, com esse povo. Então, essas fotos são para fechar essa aula, né? Tentei ser breve, ser sucinta. Mas quando a gente fala assim de direitos humanos, né? Pensando na educação para a comunidade surda, para o público surdo, é isso, né? É considerar que a educação é um direito de todos para todos, deve ser a educação como uma prática libertadora, né? Desvinculada, rompendo, né? Superando a visão de preconceito, de discriminação, e sendo esse elo, né? Trazendo a identidade do ser surdo para que de fato seja educação bilíngue. E aí espero que a aula tenha sido, né, clara, objetiva, que junto ao material de estudo colabore, né, para a aprendizagem de todos. Um abraço, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.